Ela é especializada em conteúdo digital e social media. Estrategista de conteúdo de vídeos verticais da influenciadora Juliana Mafra, cria roteiros, analisa tendências e desenvolve formatos para plataformas como YouTube Shorts, Reels e TikTok. Formada em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2021, atuou como gerente de conteúdo do Flow Sport Clube, liderando planejamento, equipe de edição e estratégias de engajamento. Passou também pelo Sport Buzz e pelo Band Esportes, onde produziu programas e fez coberturas esportivas, como Fórmula 1 e Olimpíadas. Também foi comentarista de futebol feminino na Rádio Bandeirantes e Comembol TV. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe a jornalista Fernanda Gazel. Muito obrigada pelo convite, Vanderlei. Que agradeço você estar aqui. E você veio aqui por uma banca de TCC, Vim por uma banca, me senti muito honrada por ter sido convidada. Você faz 4 anos que você se formou? Exato, faz 4 anos, mas para mim parece bastante tempo. Eu não sei se para vocês consideram muito tempo, mas... Bom, eu estou aqui há 23, então 4 anos é pouco tempo. Fernanda, você sempre teve uma ligação com o esporte, sempre. Né? Na faculdade, saindo da faculdade e tal. Como é que você chegou, antes da gente falar do esporte especificamente, como é que você escolheu o jornalismo e como é que você chegou ao Mackenzie? Perfeito. Eu escolhi jornalismo não necessariamente por causa do esporte. Eu sempre gostei muito de história, da matéria em si. Então, sempre gostei de estudar Roma Antiga, Primeira e Segunda Guerra. E, para mim, o jornalismo é a história sendo contada em tempo real. Então, quando eu falo, por exemplo, da vitória do primeiro título do Filipe Luiz da Libertadores com o Flamengo, eu estou retratando algo que vai fazer parte da história de um time. A mesma coisa quando a gente fala mais geral, né, dando um exemplo mais geral da Covid. Tudo que a gente retratou da Covid vai virar história futuramente e vai ser estudado. Então, eu via o jornalismo como forma de participar dessa criação da história de uma sociedade. E aí eu escolhi o jornalismo por isso, porque eu assistia muito, eu via que tinha muita ligação com a história do mundo, e aí eu decidi pelo jornalismo. Mas o Mackenzie, a minha mãe foi mackenzista. A minha mãe fez arquitetura no Mackenzie, meus tios fizeram arquitetura aqui, e ela gostava muito do campus. O Mackenzie não era a minha primeira opção, mas eu fiz o vestibular e eu passei aqui, e depois de um mês estudando no Mackenzie, eu percebi que eu ia odiar estudar em qualquer outro lugar, porque eu não me via, por exemplo, estudando num prédio vertical na Paulista. O que eu me apaixonei foi pelo campus do Mackenzie, a infraestrutura, então não era a minha primeira opção, mas se tornou algo que eu não trocaria de jeito nenhum. Fernanda, você falou da Covid, a tua turma pegou a Covid ali, né? Como é que foi essa experiência de ter aula online? Eu não lembro se vocês chegaram a concluir presencialmente. Não, concluímos online, foram 2 anos presencial e 2 anos na pandemia, né? No começo foi difícil, foi a adaptação, tanto do Mackenzie em si quanto da gente. Estudar de casa tem que ter uma disciplina muito grande para isso, mas no final eu senti que foi muito bom para o meu TCC. Eu acho que me deu mais... Eu não sei como seria fazer o TCC e ainda vir presencial. Eu acho que deu um tempo maior para eu me dedicar ao meu TCC. Então, ir às entrevistas, apesar de ser difícil, porque alguns atletas, porque o meu TCC foi sobre o adiamento das Olimpíadas de Tóquio, alguns atletas não queriam encontrar presencialmente com medo da Covid. Mas eu senti que foi melhor para o tempo, tipo, me poupou tempo de vir para o Mackenzie e estudar em casa. Então eu me adaptei bem até. E como é que foram os seus anos, assim, esses anos presenciais e mesmo o período online, né? O que você acha que você tirou daqui? O que você acha que mais te agradou? Como é que foi esse processo? Como eu falei, a infraestrutura do Mackenzie, ela é muito rica, então toda a parte de audiovisual do Mackenzie, o estúdio que a gente está hoje é muito grande, tem muitas coisas que a gente pode aprender com ele, mas uma coisa que eu tirei muito da faculdade foi que a minha escrita melhorou demais. Eu aprendi a escrever na faculdade. Eu até
fazia redação, mas a escrita no formato do jornalismo, da notícia, eu aprendi totalmente por causa da faculdade. E a questão do esporte? Você saiu e já foi direto trabalhar com esporte? Já. Eu sempre quis o esporte, então eu sempre busquei um diferencial, porque eu sempre pensava, eu vou chegar numa entrevista que é para um cargo esportivo e não vou ter nada para falar, que eu já tinha trabalhado com esporte. Então eu comecei a fazer parte de uma página de futebol feminino totalmente voluntária, e eu fazia algumas matérias, podcast. E aí, quando chegou uma oportunidade no Band Esportes, eu falei tudo isso para eles. Eu falei que eu já tinha ido em estádios, já tinha feito coberturas, e isso me abriu portas para entrar no Band Esportes, que é uma grande escola. Então, eu já, na faculdade, consegui integrar no jornalismo esportivo, que era um medo muito grande meu de não conseguir. Hoje você está atuando como influenciadora, né? Eu sempre pergunto isso para as pessoas, qual é o papel que o influenciador hoje representa na comunicação, né? E de forma geral todo mundo diz que é um veículo, né? Alguns veem de forma positiva, outros veem de forma negativa. Por outro lado também você trabalhou no Flow, que é um podcast, eu não sei como é que eu posso chamar, se é uma empresa, se é um podcast especificamente. É uma empresa, hoje é uma empresa muito grande, tem 140 funcionários na empresa toda, e o objetivo deles é gerar conversa. O Igor, que é o dono do Flow, ele não gosta nem de falar que ele entrevista as pessoas, porque para ele isso aqui é uma conversa. Ele quer gerar conversa e, a partir dessa conversa, gerar o debate, ensinar as pessoas. Então, é uma empresa, eles vêm como uma empresa, tem que ser visto, tem que ganhar dinheiro, mas é um formato de mídia que surgiu na pandemia. Não surgiu, porque o podcast já existia, mas teve um alcance maior exato, na pandemia, e hoje eles tentam se reinventar porque é muito necessário na internet. E a concorrência aumentou com demais, certeza. Né? Qual é o trabalho que você faz especificamente e é necessário um jornalista para fazer o que você faz? Hoje eu trabalho como roteirista de uma youtuber, então eu roteirizo todos os vídeos verticais dela. Então todos os vídeos que ela posta no Shorts, sou eu que monto, sou eu que pego os temas, eu faço uma pesquisa de temas, ela fala sobre curiosidades e eu desenvolvo um roteiro de um vídeo de 30 a 40 segundos. Não é necessário ser jornalista, eu acho que muito do que eu aplico hoje, eu aprendi como social media. Mas eu acho importante a faculdade de jornalismo, porque hoje, por exemplo, nos grandes veículos, eu vejo que eles ainda olham para pessoas que têm o MTB. A formação. Formação, né? Então, não é necessário você ser jornalista, ela mesma não é jornalista, e ela que fazia os roteiros dela até pouco tempo atrás, mas eu acho que a escrita, o meio de olhar, então, por exemplo, tem coisas que não são éticas, que eu, como jornalista, olho e eu alerto. Tipo, eu acho que não é legal sensacionalizar nessa parte, porque é mentira e tudo mais, e que às vezes as pessoas que não fizeram jornalismo não têm essa visão. Você acha que é o mercado, você acha que você está preparado, você acha que a faculdade preparou, o que você acha que faltou para essa atuação? Porque assim, você é jovem, você tem 25 anos, e é um público que talvez que já pega isso, né? Um jornalista formado mais tempo, 20 anos atrás, tal, ainda está tateando. Você acha o que falta na faculdade ou o que faltou para você para essa atuação? Porque, como você está dizendo, é um mercado muito grande. É um mercado muito grande, é um mercado novo, é um mercado que está crescendo. Eu estou vendo muitos influenciadores criando equipes. A sua equipe tem? 6 pessoas. É razoável? É uma equipe pequena, mas é uma equipe que começou a ser criada esse ano. Antes ela fazia tudo sozinha, ela editava sozinha, ela roteirizava sozinha, e aí ela começou a se profissionalizar. E eu acho que
é uma grande tendência do mercado de influenciadores. Então, hoje eu vejo muitos influenciadores criando equipe, porque as pessoas olham e falam, é só trabalhar com internet, é só gravar o vídeo, mas tem muita estratégia por trás, a edição por trás, então é difícil. Então, você ter uma equipe é necessário para você conseguir desafogar e produzir melhor o seu conteúdo. Porque acho que muita gente pensa que o influenciador se vira sozinho. Né? E normalmente por exemplo, no Flow, eu trabalhava totalmente sozinha. Eu fazia toda a parte de redes sociais. Só no último 6 meses que eles contrataram para minha equipe editores. E é muito difícil. É muito difícil você ter tempo de editar, de criar uma estratégia para a rede social, de pensar o que precisa ser postado, o que não vai ser postado, ao mesmo tempo você está presencial nos programas, então é muita coisa para uma pessoa só. E quando você tem uma equipe, você foca em uma coisa só e você melhora aquela coisa. Então, por exemplo, no Flow eu não tinha tempo de desenvolver um roteiro super encaixadinho de um vídeo. Agora não, agora eu desenvolvo um roteiro e eu estudo para desenvolver esse roteiro, o que para mim é muito importante. E na faculdade, eu não sei como está hoje a faculdade de jornalismo, mas eu senti falta de mídias sociais, de redes sociais. Por exemplo, eu tenho muitos amigos que saíram da faculdade sem saber editar vídeo. E eu acho muito importante hoje um jornalista saber editar vídeo, mesmo que você nunca trabalhe com audiovisual. Você sai na frente quando você sabe editar um vídeo. Porque, por exemplo, se você sabe o que bomba numa rede social, você vai saber escrever um título para o seu blog. Ou para a sua página. Enfim, para a página que você trabalha. Porque você vai saber o que chama atenção. Então, eu acho que está tudo muito ligado, sabe? E isso eu senti falta na faculdade, dessa parte mais atual mesmo, de redes sociais, de edição de vídeo, de roteirização de vídeo, produção de programas. Eu sinto que foi muito importante para eu aprender a escrever, para eu aprender a montar revista, essas coisas, mas eu não tive tanta parte tecnológica. Eu posso dizer que o Band Esporte, de certa maneira, é uma mídia tradicional. Sim. Qual a principal diferença? Você trabalhou numa mídia tradicional para trabalhar para uma influenciadora? Total, assim. Eu acho que principalmente a criação de conteúdo muda muito. Eu trabalhei no Band Esportes com produção televisiva, então é tudo muito quadrado, é tudo muito certinho que eles vão falar. Acaba que no final de um ano já fica meio robotizado aquilo que você está fazendo. E é sempre assim. Eu vejo que muitos canais de televisão demoram até para se atualizar. Então, por exemplo, a ESPN, eu acho que ela entrou no digital muito devagar. E hoje ainda ela tem programas muito quadrados para o digital. Agora, quando eu fui para o Flow, eu entendi o que é criar conteúdo de verdade, que é um conteúdo que conversa com o telespectador, que gera debate, então as pessoas têm o que comentar, e isso eu aprendi muito com a internet. Então eu sinto que a mídia digital, ela faz você se atualizar e se pesquisar o tempo inteiro, porque tudo fica velho muito rápido, o que não é favorável também. E eu acho que a televisão não, a televisão ela tem ainda um modelo mais quadrado, mas eu tô vendo que eles estão tentando se reinventar a todo momento. A GETV é um exemplo disso, que ela saiu daquele modelo do Sport TV, quadrado do jornalismo, e foi para está tentando ir para algo parecido com a Cazé TV, que é mais descontraído, que aproxima mais o telespectador do jornalista. Então, eu acho que essa é a maior diferença entre os dois. Fernanda, tem público para tudo isso? Tem. Sempre tem público. Eu acho que tanto a mídia tradicional quanto os influenciadores digitais e tal, tem público, são públicos diferentes. Eu acho que, por exemplo, diferentes até certo ponto, porque, por exemplo, meu pai consome o Flow, e o Flow, ele é um veículo totalmente nascido da internet. E não é porque eu trabalhava lá, ele já consumia antes, porque o Igor é um cara de 40 anos,
desculpa, talvez ele tenha menos, mas 38 anos, que sabe falar tanto para um público mais velho quanto para um público mais jovem. Então, eu acho que é isso, eu acho que é você saber se reinventar, mas público eu acho que sempre tem. Qual é o papel, em cima de tudo isso, que você acredita que o jornalista representa? Quer dizer, quando você entrou na faculdade, a gente falou muito de ética jornalística, do papel do jornalista como mediador da notícia. Você acha que ele tem essa importância ainda como mediador da notícia? Com certeza, eu acho que as pessoas buscam ainda e dão mais credibilidade para o jornalista. Por exemplo, eu acho que se você colocar um jornalista para falar sobre uma coisa e para o influenciador falar sobre uma coisa, se você perguntar por um público quem ele acha que tem mais credibilidade, ainda vão falar o jornalista. Então, eu acho que ele ainda tem um grande papel nisso. Agora, se no futuro vai ser assim, eu acredito que sim. Eu acredito por tudo que o jornalismo engloba. Então, por a gente pesquisar mais para falar, a gente estudar sobre várias coisas antes de um assunto específico, eu acho que tudo isso passa uma credibilidade maior. Vamos voltar lá para 2017, 2018, final do ensino médio, início da graduação. O que você diria para aquela menina Fernanda lá, novinha, você é novinha, mas ainda mais novinha, pensando em fazer jornalismo? Eu diria que, primeiro, eu diria para se mostrar o quanto antes. Eu acho que hoje a gente tem muitas plataformas para a gente se colocar no mercado, não necessariamente trabalhando em uma empresa. Então, apareça, eu acho que é muito importante. Crie seu portfólio desde o início da faculdade, não espere um grande trabalho, não espere você entrar no mercado de trabalho para começar a criar seu portfólio, tudo é portfólio e tenha um diferencial, busque um diferencial desde o início da faculdade. Mas eu também penso se não seria melhor para mim ter feito marketing. Então, eu acho que analisa bem o que você quer, porque mudou muito a minha cabeça. Você se arrependeu de ter feito jornalismo? Eu não me arrependo de ter feito jornalismo, eu amo jornalismo, mas talvez para a área que eu estou hoje, seja melhor a parte de marketing do que o jornalismo de fato. Não pensa em fazer uma pós, alguma coisa em marketing? Não sei, eu acho que a gente aprender é sempre muito importante, então buscar conhecimento é sempre muito importante. Só que eu aprendi muito no mercado de trabalho, então eu penso também em ter mais vivências dentro do mercado de trabalho que me ensinarão também muitas coisas. Você falou do marketing, né? Quer dizer, você vê esse cara da comunicação, do jornalista, ao sair da faculdade, ele tem que estar aberto para atuar em marketing, para atuar em agência, para atuar em RP, em qualquer situação. Sim, com certeza. Eu acho que, eu não sei se isso é algo favorável ou desfavorável, mas eu acho que o profissional de jornalismo hoje, ele tem que ser 360. Então ele tem que saber atuar em várias áreas, tanto na parte de audiovisual, no pré e no pós-produção, quanto na parte de redação, então tem que saber escrever bem, tem que saber se comunicar bem, então a produção de um programa é muito importante. Então eu acho que, por exemplo, a parte do marketing, ele tem que saber também como vender, porque hoje uma notícia é um produto, então as pessoas têm que saber como você vai tornar rentável aquela notícia. Então, eu acho que ele tem que ser 360 e eu não vejo, talvez, muito isso em outras profissões. Outras profissões, você pode se especializar numa área e só atuar naquela área. No jornalismo, eu acho que você tem que saber fazer tudo e eu acho que é muito importante saber fazer tudo. Fernanda, obrigado. Foi bom revê-la, saber o que você está fazendo. É um mercado... Não é um mercado diferente, é um mercado atual. É novo. É o que está acontecendo. Exato, né? Tanto que na hora de ir para esse mercado, eu tive receio também. Eu pensei, o que os profissionais vão olhar e na hora de me contratar vão falar, mas ela ajuda uma influenciadora?
Eu fiquei pensando nisso. Só que o que eu estou aprendendo, trabalhando com ela, a estrutura de um vídeo para a internet vai me ajudar em muitas áreas. Então, se eu precisar falar na televisão sobre como estruturar uma notícia que vai chamar atenção na televisão, eu sei falar. Então, não é... Hoje eu não vejo como algo que tipo, vai me atrapalhar no mercado de trabalho não estar em uma empresa muito grande e muito consolidada. E a gente também, porque para a gente, como professor, é importante saber o que está acontecendo, né? Porque eu trabalho com audiovisual, mas eu tenho que estar inteirado desse novo mercado também. Porque a Globo está fazendo a novela aí vertical. Né? Então, a gente tem um certo receio, vamos usar vertical, não vamos usar vertical. Tem que usar vertical, tem um aprendizado. Hoje é obrigatório. Porque tem que abrir, né? Porque vocês acabam trazendo muitas informações para a gente também. Então, acaba sendo uma grande troca. Prazer te rever, adorei falar com você. As portas estão sempre abertas aqui e eu vou te chamar novamente para falar com os alunos agora, que eu acho que você tem muita novidade para contar. Por favor, me chame que eu venho com certeza para falar um pouquinho aí do mundo digital. É muito importante hoje e com certeza eu vejo que muitos alunos estão saindo e buscando esse mercado. É um mercado muito grande, é um mercado que está crescendo e que eu acho que vai abrir muitas portas para muita gente. Obrigado, viu? Obrigada, Vanderlei.